This meeting is being recorded. Olá, meu nome é Raíssa, eu faço dupla com Vitor Almeida Lima, e a gente vai falar um pouco sobre o trabalho final de sistemas controlados por computador, que é sobre modelagem, sintonia e validação de controles para o módulo didático desse programa aí, que foi o programa que a gente utilizou durante as últimas 3 práticas que a gente teve. O resumo dessa atividade visa a modelagem, sintonia e validação de controladores para o módulo didático do programa que a gente usou, a fim da gente sintonizar um motor CC por meio de síntese direta. Esse motor CC, ele é de 12 volts e a energia de atrito dele é de 0,5 a 1,5, conforme mostrado no relatório. E também temos todos os outros dados dele. De início, a gente vai falar um pouco sobre como é que é esse motor, né? Esse motor CC aí. Conforme a gente olhou no manual, a gente percebe, sim, também quais que são seus respectivos sensores e atuadores, e também suas variáveis manipuladas e controladas no sistema. Com base no que foi lido no manual do equipamento usado no relatório, a gente percebeu que temos vários parâmetros, né, e vários sensores, e as variáveis manipuladas e controladas do sistema são essas mostradas na tela, que é a corrente, que a gente utilizou um shunt, que ele tem 1 volt-ampere, e é a primeira entrada analógica, é a entrada analógica 0 aí, conforme mostrado na figura aí. Desce um pouquinho para mim, por favor, Vitor. Aí, ó. Essa aí é a figura 17 do manual, e nela é mostrado aí quais são os sensores e quais são as variáveis manipuladas e controladas utilizadas pelo controlador, né? Aí, como eu disse, temos a corrente, temos a posição também, né? A posição que ela é feita pelo atuador encoder, que ele tem 360 linhas por revolução, DT0. Também utilizamos da velocidade, que é medida pelo tacômetro, de 2.957 RPM por volt, que é o que foi utilizado a rotação do motor, que é a 4ª entrada analógica. E tensão também, que foi utilizado pelo amplificador operacional, PWM, de 2,3 volts, e é a saída analógica 0. Pode descer, por favor. A gente fez vários experimentos, né, e realizando a variação da velocidade e da posição angular do motor em função da tensão de entrada. O modelo obtido que a gente obteve foi esse mostrado aí na tela. E aí a gente fez uma série de cálculos, utilizando a resistência do circuito do motor, a corrente, a indutância, o seu ganho associado às suas especificações, bem como sua frequência, a fim da gente encontrar o valor de R de S, que é o seu ganho e o tempo também, através da equação do motor mostrada aí na tela. Essa primeira equação aí, TE menos TI é igual a KI vezes I menos TI, que é igual a J, derivada de W em relação a T, mais B vezes W, que seria, no caso, a frequência angular do eixo do motor. E também utilizamos também o ganho integral associado às especificações do motor. Com base nisso, a gente obteve qual foi a equação de R de S, e nisso a gente fez as nossas análises. Para as nossas análises, a gente calculou o valor de K, que seria o ganho do sistema, e o calculado foi 108, e o seu tal, que foi 0,002665. A amplitude utilizada para a gente fazer as análises nas práticas foi de 2 volts, com offset de 3 volts e frequência de 0,4 Hz. Dessa forma, a gente conseguiu traçar um modelo que é semelhante ao sinal que a gente mediu na saída, né? E com isso, com base nessa figura aí, desce um pouquinho, por favor, Vitor, essa figura 2, no qual a gente pode ver, só um instante, podemos ver o gráfico da tensão aplicada no motor e da velocidade aplicada no motor. A gente vê que a tensão aplicada sobre ele influencia diretamente na sua velocidade. Tanto é que a gente pode perceber que aí os valores deles são bem parecidos. Para essas medidas, a gente colocou os valores anteriormente citados, né, que é a amplitude, frequência, offset, o ganho e o tal, e conseguimos essa forma de onda.
Percebe-se que à medida que a gente aplica uma tensão e a tensão aumenta, o motor ele demora um pouquinho para ter a resposta, né? Isso por conta de todo o processo dentro do controlador, e a sua resposta é bem semelhante ao sinal da tensão, conforme que foi esperado, né? Porque a tensão, mostrada também nos cálculos anteriormente citados, ela influencia diretamente na velocidade do motor. Desce, por favor. Analisando o diagrama de simulação do programa, que é mostrado nessa figura aí na tela, que é a figura 2, não, essa figura na tela não, é anteriormente, e no programa utilizado abaixo, que é essa figura 3, a gente percebe que o sinal de corrente, velocidade e posição angular são obtidos através de funcionalidades internas do controlador. O Vitor ele vai falar um pouquinho, baseado nesse diagrama, como é que funciona, como é que é o funcionamento do controlador atuando sobre o motor. Com base nesse diagrama aqui da figura 3, a gente consegue perceber que o dispositivo device, esse roxinho aqui, é uma entrada I/O, e por ele é feita a aquisição de sinais de corrente, velocidade e posição angular. Esse sinal posteriormente é dividido dentro do circuito interno, onde será mensurado e a gente tem logo aqui na frente um mensura speed and current, e posteriormente utilizar essa corrente, esse controle de tensão no bloco apply voltage to motor, aqui embaixo, que ele vai fazer o controle de tensão no motor. Conforme a Raíssa já comentou, e só confirmando mais, lá pela figura 1, é possível identificar o canal A0, o A0 é utilizado para alimentação do motor. O canal AI0, ele recebe o sinal analógico do sensor de corrente. O canal DI0 recebe o sinal digital, que é fornecido pelo encoder. E o canal AI4 ele recebe a informação analógica de velocidade, seria a vinda do tacômetro. Bom, realizando a simulação, né, com os mesmos valores, depois que a gente fez todas essas simulações aí, vimos como é que o controlador atua sobre a velocidade do motor, a gente fez outras simulações, que foi com esses mesmos valores de amplitude, frequência e offset. E para isso, a gente utilizou uma taxa de amostragem no valor de 1000 Hz, para poder, assim, ter uma precisão nas nossas medidas. E os valores de KP1, que é KP, né, no caso, que é mostrado a sua equação aí, como é que a gente calculou ele, aí nessa nota 1, e o valor de KI, que são os dois ganhos que a gente tem no controlador, né, que também está mostrado aí nessa nota 2 aí, como que foi calculado o seu valor, aí embaixo. E a gente também fez várias variações, né, nos valores, tanto do ganho, não, espera só um pouquinho, tanto no ganho quanto também a gente variou também na amplitude, a gente pôde perceber como que o ganho do controlador, que é um controlador PID, ele influencia na velocidade do motor. Essa velocidade ela foi medida na saída de um filtro passa baixa de primeira ordem com constante de tempo de 0,01 segundo. E a gente pode notar, assim, nas imagens que vai ser mostrada aí abaixo, como que o sinal aplicado no motor, ele é diretamente afetado, variando os ganhos e a sua amplitude, a amplitude do sinal. Nesse primeiro caso aí, a gente utilizou os valores iniciais, né, que foi a amplitude de 25 radianos por segundo, frequência e o offset, bem como o KP e o KI calculado aí, mostrado anteriormente. Os valores que a gente, o gráfico que a gente obteve, né, foi esse aí mostrado na tela. Como eu já disse anteriormente, né, a tensão, ela influencia diretamente na resposta do motor, e aí a gente pode perceber, com base que, assim, tá vendo que o sinal medido na tensão e o sinal medido na velocidade do motor, que eles são bem parecidos, né?
e que, à medida que a tensão aumenta, a velocidade do motor também aumenta, e à medida que a tensão diminui, a velocidade do motor também diminui. Nesse gráfico aí, está mostrando aí a variação da velocidade e tensão com os valores iniciais. Com os valores iniciais anteriormente citados, né, aí a gente vê que a velocidade do motor ela reflete muito o sinal de tensão. Só para complementar, para comentar que o modelo que a gente considerou, lá com o sinal com o tal e o ganho encontrados, ele foi bem próximo ao apresentado pela velocidade do motor. E aí, nesse daí embaixo, a gente foi e variou não, né? Zerou o valor de cair, o ganho cair. Tá até mostrado aí no cantinho em Control Parameters, que aí o valor de cair ele tá zerado. A gente percebe que assim, esse sinal aí em azulzinho, que tá da maior, é o inicial. E o vermelhinho aí a gente viu como é que variou depois que a gente zerou o valor do ganho cair. Percebe-se que o ruído do motor ele aumentou muito mais, o que não é uma coisa boa, né? Isso era bem esperado, né? Obviamente. Por quê? Porque a gente zerou esse ganho. Zerando esse ganho, o motor ele se torna muito mais instável do que ele realmente deveria estar. E a gente pode perceber que, notavelmente, que a velocidade do motor ela reduziu bem mais se comparado aos valores iniciais, quando a gente tinha um valor para cair, a gente tinha um valor para esse ganho. Isso acontece porque o controlador ele precisa desse ganho para poder aplicar o sinal de tensão correta, a gente pode ver que até a tensão mudou um tiquinho, correta no motor, que é a tensão de operação ideal para o motor, por assim dizer. E zerando esse ganho, isso não ocorre, o que prejudica um pouco, né, no que você está esperando que aconteça na velocidade do motor. Pode descer, por favor. Aí eu falei aí, né, que é exatamente isso, com os valores iniciais anteriormente citados, zerando o valor de cair, a resposta do motor que ele apresentou muito mais ruído e com valores menos estáveis, né? Nessa terceira figura aí, que no caso é a figura 6, a gente já manteve o valor do ganho zerado e a gente aumentou a amplitude do sinal, né? Nisso, a gente dobrou, né? Antes ela era 25, agora a gente está utilizando ela como 50 radianos por segundo. E percebe-se que para o mesmo valor de tensão, a velocidade do motor aumentou muito mais em relação à figura anterior, a figura 5. Isso acontece porque, como dito anteriormente, a tensão ela incentiva diretamente no motor. E aí, aumentando a amplitude, isso vai refletir também, né? Justamente por conta disso. O ruído ele continua o mesmo, exatamente porque o ganho cair ainda está zerado, né? Ele ainda continua com bastante ruído, mas percebe-se que, assim, aumentando a amplitude, a gente aumenta a velocidade do motor, o que é natural, né? Pode descer, por favor. Temos que, já na última aula, a gente usou um controlador para realizar o tipo de controle do motor, que seria o controle por posição. Para isso foi utilizado as mesmas entradas e saídas já faladas lá no começo, do Elvis, e utilizando o mesmo motor. Aqui a gente traz o diagrama de simulação que o programa utiliza. Para aquisição de dados deles, a gente utiliza de um Silent Key, um filtro passa baixa, e que esse filtro também o sinal desse filtro, ele vai ser processado dentro do circuito, né, de forma semelhante ao apresentado lá no outro diagrama,
E dessa forma, depois ele aplica um sinal analógico de tensão para o motor. Tá, aí, depois de analisando o diagrama, foram feitas algumas simulações de controle de posição. Diferente do controle de velocidade do motor, para o controle de posição foi adotada uma taxa de amostragem de 250 Hz, pois para uma taxa de amostragem de 100 Hz, o sistema estava estabilizando. Para essa primeira amostra, essa primeira simulação, foi aplicado um controle de posição em função do sinal de tensão de entrada, como mostrado na figura 8. Nesse controle foi utilizado um PID e foi avaliado os efeitos dos ganhos do controlador, com qual os efeitos que os ganhos provocam. Inicialmente, a gente tinha um sinal com 2 Hz de amplitude, 0,7 de frequência e 0 de offset, e com um ganho de 2 kp, sem ganho KI e 0,02 kd. A gente observa a entrada do sinal no motor e a saída dele, sendo a linha azul um modelo que era esperado de como seria o posicionamento do motor esperado. Já na figura 9, ao aumentar o Kp, observamos que um maior sobressinal e uma maior oscilação do sistema. Ele pode ser, como mostrado aqui, a gente tem que o sistema apresenta um maior sobressinal e também uma maior oscilação, tanto na resposta do sistema como também na aplicação da tensão no motor. Agora, conforme visto na imagem 10, ao aumentar o Kp, o sistema pode estabilizar, pois o Kp amplifica os ruídos presentes na ponta. Mesmo apresentando um KI igual ao Kp, o sistema continua instável por causa da amplificação dos ruídos devido ao Kp. A gente tem um sistema que ficou muito instável. A entrada de dados deles ficou completamente instável. E só para complementar que a gente conseguiu perceber nas práticas também que ao aumentar o KI, ganho KI deixa a resposta do sistema. A gente conseguiu perceber que ela ficou ligeiramente mais rápida, só que também ela provocou um pouco mais de oscilação na resposta. A gente pode notar durante a prática, que a gente também aplicou um distúrbio sobre esses valores, né? E o distúrbio, o que ele faz? Ele soma uma tensão na entrada do controlador. Para isso, o controlador, para ele manter o valor ideal, né, que tem que sair na saída do motor, ele diminui a tensão para manter os valores originais. A gente não disse aí anteriormente, mas a gente fez isso percebendo, né, que o controlador, ele realmente controla o sistema para poder manter o mais ideal possível, né? Isso é um dos motivos de que, às vezes, aparece algum ruído lá, porque o controlador está tentando manter a saída ideal, e nem sempre isso ocorre, nem sempre ele consegue. Antes de falar sobre a conclusão, teve também algumas considerações, né, que ela está dita até aí no final, que durante a prática, a gente utilizou um controlador PID, a gente ia discretizar esse controlador em tempo contínuo, mas só que devido à demanda de tempo que ia, né, ia demandar muito tempo, aí acabou que a gente não fez a discretização do controlador, porque ia demandar muito mais tempo do que o esperado.
E como a gente analisou depois, posteriormente, na terceira aula, né, e última prática, se você não dá para a gente comparar diretamente os gráficos e os valores obtidos no controle de velocidade para o controle de posição. Por quê? Porque a gente utilizou um tempo de amostragem de 1000 Hz para controle de velocidade, enquanto que para o controle de posição a gente utilizou 250 Hz. Isso ocorreu porque, conforme conversado com o professor, o controlador estava ficando muito instável com o tempo de amostragem de 1000. E aí a gente precisou diminuir esse tempo o tempo de amostragem para 250 Hz. Visando que a gente tivesse uma resposta melhor, né, e poder analisar uma resposta menor. A gente também, na atenção que foi lida nos gráficos aí mostrados, ela não é atenção aplicada no motor. Por quê? Porque lá no nosso programa tem uma saída analógica que ela satura em mais ou menos 10 volts. Essa saída analógica, ela limita a tensão do motor. A gente viu que o motor ele é de 12 volts, né? Aí ela limita a tensão aplicada no motor. O que faz com que, como a gente tira o gráfico lá, o sinal, nessa saída, antes dessa saída analógica, faz com que o valor representado no gráfico não é o que realmente sai no motor, justamente por conta dessa saturação que teve nessa saída analógica. A partir dos experimentos realizados que a gente fez e todas as simulações, a gente percebe que o controlador PID utilizado, ele apresenta várias limitações quanto ao controle de velocidade e da posição. Porque é igual quando a gente variou alguns valores do ganho, da amplitude e até mesmo no tempo de amostragem também, né, conforme falado, o controlador ele não tem uma resposta ideal, por assim dizer, né, uma resposta perfeita. Isso é natural, né? Por quê? Porque primeiro a gente não discretizou o controlador, seria melhor, e para essa aplicação ele não é mais assim, visando estudo e não a prática em si. Esse controlador, ele traz para o utilizador um grau a mais de liberdade, né? Porque os valores do ganho, do controlador, ele permite uma maior flexibilidade na sua carga, né? Porque faz com que a gente pode mudar os valores, assim, de forma bem livre, não que vá obter valores extremamente satisfatórios, mas poder fazer a análise dos resultados. E é isso. Abaixo a gente mostra as referências, né, que foram as aulas ministradas pelo professor no laboratório de sistemas controlados por computador, nos dias 18/1, 25/1 e 8/1 de 2022. E também desenvolvimento dos alunos conforme os seus conhecimentos na teoria e na prática. É isso, então. Obrigado, professor.